Então, assim, essa integração entre e a complementaridade entre a graduação e a pós-graduação. Outro ponto. Aumento, né? Aumento das bolsas. Isso passa necessariamente, né, por uma articulação que a Universidade Federal de Santa Catarina deve fazer, não sozinha, enquanto universidade. Ela tem que alçar, né, digamos, convocar, né, as outras universidades nos foros pertinentes para que se articulem em sintonia com o poder político, né, do Estado, dos Estados, para que aumentem esse reconhecimento do verdadeiro valor que a educação deve ter. E isso em sintonia com os projetos das Olimpíadas, com os projetos da Copa, com o pré-sal, com o etanol, etc. Nós temos aí uma grande quantidade de dinheiro que as pessoas não estão sabendo o que fazer com elas. Né? Então, muitas vezes, assim, se confundindo na aplicação deles. As injustas, o se reúne também. A BU, voltando lá porque também está cedo. Da representação dos colegiados. Como eu dizia, eu representava e represento ainda, digamos, a visão para a aquisição de livros de parte do CCJ junto a uma comissão aqui na BU. Vocês fazem parte dela? Da comissão de aquisição? Sim. E como é que faz? Lá nunca foi ventilado isso, né? Não foi ventilado assim, como é que eu digo? Expressar melhor. Porque como a gente defendeu os interesses, né, e a visão para a questão de livros e quais livros que nós queremos aqui, né, no CCJ, eu fiquei concentrado nesse aspecto. Mas a representatividade da associação, né, tem uma sigla? APG? Mas a APG, né, eu não... Um lapso de memória, né? Não vi assim, uma reivindicação lá. E se houvesse lá, nós já apoiaríamos. A nossa inclusão é bem recente, é desse semestre, dessa gestão. É dessa? É desse semestre. Desse semestre, então por isso. E já poucas reuniões presenciais. Tá. A questão dos 24 horas. Fundamental, né? A gente vive nessa ilusão virtual, achando que tudo é virtual, agora tudo vai ser virtual. Nós, como pesquisadores também, né, nós sabemos que tudo bem, é excelente trabalhar no aspecto virtual, mas eu particularmente adoro o livro, papel. Eu acredito que ainda esse certo romantismo da pesquisa, né, vocês também devem sentir. Até que a gente tenha todo mundo seus tablets, né, todos os recursos aí, que a gente passa na transformação cultural, isso vai demorar. E a gente, pois, se alinha a essa forte, vivamente, também como tudo aqui, e além disso, né, que a gente tenha mais, digamos assim, ampliar essa possibilidade, mais, assim, de imaginação e criatividade. Porque nós, enquanto pesquisadores, né, a gente sabe que somos seres humanos, no momento de escrever, a gente está super intelectualizado, a gente não está nem por dentro da alimentação, não está por dentro de nada, quer escrever, quer fazer isso, eventualmente tem os prazos, porque a CAPES, né, a questão da qualidade lá, é algo que a gente conclama, né, conclama a PG, que nós possamos fazer caminhamentos no sentido de alguma forma, criar um movimento, né, para que essas exigências de quantidade que essas instituições de fomento no Brasil estão exigindo, elas sejam no mínimo repensadas e reconstruídas. Tá? Porque não dá para... Enfim, nós temos muitas famílias constituídas, marido, Maria, esposa, filhos, outros não, mas tem pais e tem avós, e de repente acontece um problema, e depois tem que cumprir o prazo lá. Para fazer uma coisa. Entende? Então, é importante isso. A questão do... Desculpa, dado o resultado da aula, eu posso pedir para o professor sintetizar um pouquinho mais a fala? Tá bom, Se não foi estabelecido. Sim. Não foi estabelecido o tempo. Eu sei que vocês têm compromissos também à tarde, vocês têm um outro... Então vamos lá, rapidinho. Então, a
questão da BU, 24 horas, para além disso, né, outras inovações aqui, que a gente não vai falar, o RU, plano gigantesco do RU, ali o cardápio vegetariano, higiene, né? A gente tem mais higiene ali, né? Os canecas que a gente toma lá, entende? De plástico, né? Quando some ou quando alguma coisa, sabe? A gente precisa trabalhar um pouquinho mais da saúde ali também. Questão da agricultura familiar, que deve ser uma prioridade para a aquisição de alimentos ali. Tá? E outra coisa, né, conclamar que vocês apoiem, né, uma das propostas, né, da chapa 3, integração ética, da adesão aos 10 princípios do Pacto Global das Nações Unidas. Vocês conhecem? Não? Então, por favor, assim, dê uma olhadinha, www.globalcompact.org. São 10 princípios que todas as instituições que se prezem nesse planeta aqui, que respeitam os direitos humanos, né, acordaram, e são divididos em 4 temas: tá? Direitos humanos, relações de trabalho, meio ambiente e anticorrupção. Sendo uma dessas que é a anticorrupção aí, para a conscientização das pessoas do valor da importância da ética, ser incorporado. Tá? Então, agradecendo e me desculpando pela greve, assim, eu vivenciei isso aqui para vocês todos. Obrigada. Foi muito interessante, muito rico para a gente ouvir as opiniões de todos vocês. Claro que a gente sabe que isso é um fragmento de opiniões baseado nesse estilo que a nossa casa e as nossas falas trouxeram, que certamente os programas de vocês incorporam muitas outras questões e que vocês também têm uma série de outras propostas que certamente tocam diretamente a pós-graduação e os estudantes de pós-graduação. Mas foi bastante rico e a gente agradece principalmente aos que vieram em pessoa, o professor Paraná, a professora Lúcia e o professor Fernando. Infelizmente o professor Dilvo já tinha outros compromissos, mas seria muito importante para nós ouvir o candidato a reitor esse compromisso e essa explanação das propostas. Muitas questões aqui nos são caras, a gente tentou sintetizar na carta, mas eu pessoalmente, com as falas de vocês, gostaria de colocar mais algumas questões para a reflexão, que a gente não vai ter tempo de discutir aqui, e acredito que os colegas também possam ter mais alguma contribuição proveniente disso, mas para a reflexão de vocês, e quem sabe até já esteja incorporado no programa, uma questão para mim que é muito cara, que é a questão da integração interdisciplinar do trabalho entre os programas de pós-graduação, entre os cursos, entre as disciplinas, que é um pouco distante ainda na nossa universidade. Os departamentos ainda estão fechados em si, não conseguem dialogar e produzir coletivamente, isso seria riquíssimo, né? E essa é a proposta de trabalho agora, essa integração de trabalho interdisciplinar, multiprofissional. Para a gente é muito rico, com certeza traz contribuições muito melhores do que o trabalho isolado nos departamentos e entre as áreas de conhecimento. Isso é muito importante e a universidade precisa caminhar para trabalhar dessa forma. Outra questão, para mim, muito cara é da formação de professores. A professora Lúcia tocou no ponto da dificuldade de orientação e isso talvez seja uma dificuldade refletida da falta de formação pedagógica e atualização dos professores, não só na sua área de saber e produção, mas em relação à universidade e à produção coletiva, né? A gente tem o Profor, mas o Profor talvez não dê conta, não dê cabo de resolver essas questões de uma educação permanente na formação de professores que não se conclua no mestrado e no doutorado. Isso é muito importante. E uma questão muito importante para nós na carta é a isonomia na política de bolsas, né? Existe uma série de modalidades de bolsas que elas são diferentes, elas acabam hierarquizando as bolsas de pós-graduação. Quem tem bolsa do CNPq é o top, é o melhor, é um conceito meio meritocrático que a gente não acredita muito. E tem a taxa de bancada que a CAPES não tem, então é uma bolsa que parece que é sempre dos melhores. Quem tem essa bolsa é o melhor pós-graduando, é o que merece mais. E a dificuldade que a CAPES reúne com a portaria conjunta, né? Que o reúne não pode ter aquele vínculo empregatício acumulado, então o estudante se sente meio underdog, né? Meio cachorro baixo. Isso é uma dificuldade muito grande e o coletivo de pós-graduandos ser segmentado dessa forma não nos agrada e a gente gostaria que isso fosse repensado aqui na nossa universidade. A proposta da Bolsa de Monitoria vai exatamente nessa direção. Que bom que isso já foi pensado por alguém, né?
produtivismo que o professor falou é uma questão que a gente não tem um acúmulo no coletivo de pós-graduandos em relação a isso. Isso nos toca, a diretoria da PG, isso é uma coisa que nos incomoda, que às vezes dificulta o aprofundamento teórico, a discussão, a apropriação de alguns conceitos que seriam mais importantes do que a produção de artigos por si, né? O PNPG 2011-2020 já avança um pouco nesse sentido, ele já tenta refletir um pouco esses critérios de avaliação, mas ainda é um pouco incipiente, mas é uma discussão que a gente precisa madurar e que a gente gostaria que vocês também amadurecessem para futuras discussões, independente de quem vai administrar a nossa universidade, para que isso esteja aberta, essa discussão. Pode ir. A questão do produtivismo, né? A gente fazer uma reflexão nesse sentido. Foram os pontos que me fizeram refletir e acredito que de alguma maneira a gente já tocou nisso aqui na PG. E as duas inclusões, três, né, da questão do hospital universitário, do direito do Pacto Global da Organização Nacional, da ONU, das Nações Unidas, desculpa, é uma coisa que a gente não tem como mexer nessa carta. É uma carta construída pelo coletivo de pós-graduandos, amadurecida numa série de questões, mas nós vamos incorporar isso para uma reflexão dentro da Associação de Pós-Graduandos e estamos abertos a discutir estas e outras questões com todos vocês. A carta a gente não tem como modificar porque é uma construção coletiva, né? Mas as reflexões que nos incitaram, as falas de vocês, são muito ricas e com certeza constroem a opinião da APG, que é de todos nós. Se vocês quiserem colocar mais alguma coisa que despertou a reflexão, tentei fazer uma síntese aqui. Só enfatizar a vaga no PUM, né? Porque como representatividade da pós-graduação é essencial para a gente estar dentro do PUM. Hoje, eu não sei se todos sabem a nossa situação, hoje o DCE tem 6 vagas e eles cedem uma para a gente. Isso ainda não estão, a gente está numa briga, mas então a gente quer essa vaga permanente, né? Porque é importante para a gente estar participando das decisões no mais alto nível, né? Muito que vocês, qualquer, né, dos candidatos que assumir, tem esse compromisso com a PG de colocar isso em pauta no Conselho Universitário, porque às vezes até é difícil para a gente colocar isso em pauta por meio do coletivo discente. Às vezes existem certas dificuldades e trâmites burocráticos. A gente gostaria, de fato, do compromisso de vocês com isso, com as bolsas, com as políticas de permanência e, em essência, com a carta que a gente colocou nesse momento, que sintetiza a opinião do coletivo de pós-graduandos neste momento da universidade. E agradecer a vocês, né, desejar uma excelente campanha para todos. A gente sabe que o processo eleitoral está bastante estreitado, que a agenda de vocês está apertada. Então, o cuidado dos candidatos que puderem se fazer com o presente para nós é muito importante. Isso denota um respeito à Associação de Pós-Graduandos. E a gente procura ter o mesmo respeito por vocês, chamando-os para discussão e possibilitando, né, com a filmagem, que os pós-graduandos tenham também a possibilidade de tomar as suas decisões conforme o que foi colocado aqui. Até mesmo aproveitando essa linha e também o estímulo do professor Gautier, quando falou sobre uma carta-resposta, acho que seria excelente caso vocês tenham disponibilidade de enviar uma carta-resposta, além de assinar essa que estamos de acordo, mas não apenas citando somos favoráveis a esse ponto, estamos de acordo, mas também colocando como viabilizar a execução disso. É muito importante apenas a gente falar, não, estamos favoráveis, mas como a gente vai tentar viabilizar isso? Gente, eu queria agradecer a oportunidade e eu acredito realmente que a nossa universidade é hoje uma grande universidade e reconhecida nacional e internacionalmente, deve muito também ao trabalho que foi feito nesse período inteiro com a nossa pós-graduação. Então, com todas as dificuldades, a gente quer cada vez mais fortalecer essa capacidade da nossa universidade de resposta a desafios. Né? Então, o desafio de termos não termos mais ex-aluno, né? Que é o nosso desafio, que eu imagino na gestão, é não ter mais ex-aluno, é ter aluno com matrícula temporariamente trancada, né? Que vocês possam voltar sempre, então, construir isso é o nosso desafio e a gente vai procurar trabalhar fortemente no próximo ano. Pedimos que a discussão sair, que assine a nossa carta, se possível, né? Não, é o seguinte, aqui se comprometer com a carta, para mim eu não consigo comprometer porque é o seguinte, o reitor tem que ter muita responsabilidade para aquilo que assina, né? E eu assinar uma coisa que não depende de mim, isso é coisa eleitoreira. Então é o seguinte, o que eu posso me comprometer é o que você pediu. Na sua opinião. Não, você pediu o seguinte, determinar a vaga no PUM não é o reitor que determina, é um respeito ao meu conselho universitário. Então o que eu posso dizer é que eu vou defender isso, já defendi, se vocês pegarem